Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Obrigado, pastor Clóvis. Atos, capítulo 8, versículo 9. Nós temos já no nosso site muitas mensagens sobre os pensamentos de Deus. Essa história que está aqui é uma história, irmãos, muito dramática, complexa, mas traz para nós uma grande lição espiritual. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-se desta maldade e ore ao Senhor, e talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Que o Senhor nos abençoe. Está aqui uma história da igreja chamada primitiva, que de primitiva não tinha nada. Uma igreja avivada, viva, que impactou o mundo. Filipe estava fazendo um grande ministério na cidade de Samaria. Filipe era um pregador de massa, um homem ungido por Deus. A Bíblia diz que pelo poder do Espírito Santo, Filipe estava fazendo tanta coisa, que muitos estavam se convertendo. Havia, meus irmãos, uma revolução espiritual na cidade de Samaria. Quando a notícia chegou em Jerusalém, os apóstolos, agora conscientes de que o evangelho não era só para os judeus, enviaram para Samaria Pedro e João. Chegando Pedro e João na cidade de Samaria, lembrem-se que Samaria era um lugar de desprezo dos judeus. Na verdade, os samaritanos eram judeus misturados, mas que haviam se corrompido na forma original do judaísmo e eram por isso desprezados pela classe ou pelos judeus ortodoxos. Mas agora o evangelho chega em Samaria.
Quando Pedro e João chegaram lá, percebam o que aconteceu, irmãos, minhas irmãs, você que está na internet. Eles perceberam que a conversão que tinha acontecido no coração, e que o batismo simbólico das águas, não era suficiente para o que precisava acontecer à vida deles, pois eles não haviam recebido o Espírito Santo. Naquele momento, eles impuseram as mãos sobre os convertidos, e os convertidos receberam o Espírito Santo naquela hora. E dentre essas pessoas, havia um homem chamado Simão. Mas o que é impressionante, e o que nós vamos analisar sobre a vida, a história, o procedimento deste homem, é que Simão, apesar de ter se batizado, apesar de ter conhecido a palavra, apesar de estar no meio da igreja, ele na verdade não se converteu. E isto é um problema grave, sério, importante, porque nem todos que estão na igreja, nem todos que ouvem mensagens todos os domingos, nem todos que sabem cantar, nem todos que têm Bíblias na sua casa, nem todos que participam de uma campanha de avivamento, são verdadeiramente convertidos. O que é que vai caracterizar a conversão de uma pessoa? É a presença do Espírito Santo de Deus. Se você recebeu e tem convicção do Espírito Santo na sua vida, se o Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho de Deus, que você agora glorifique o nome do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Simão não era convertido, e uma das evidências da não conversão de uma pessoa é que ela não muda de pensamento. A mudança de pensamento, a metanoia, como diz o Novo Testamento, é o que vai caracterizar a transformação de uma pessoa. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mate mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que mentia não minta mais. A mudança de mente de uma pessoa caracteriza a sua conversão, e se ela muda a sua mente, ela muda o seu comportamento, ela muda a sua fala, ela muda as suas ações. Portanto, o que vai caracterizar uma pessoa de ter realmente se convertido, não é o fato de ter este ou aquela atitude religiosa, mas é o fato de ela ter mudado na sua essência, no seu pensamento, na integridade do seu caráter. É isso que Deus faz com o convertido. Simão era um símbolo satânico da ação de Deus contra a igreja. Irmãos, prestem atenção. Quando a igreja começa em Atos e recebe o Espírito Santo no capítulo 2, Satanás começa a trabalhar, e começa pela capital, e começa por onde o Espírito Santo desceu. A Bíblia diz que em Jerusalém houve oposição, e a primeira oposição que aparece contra a igreja para manchar o nome de Jesus e da igreja foi um casal chamado Ananias e Safira, que também estiveram colocando o problema do dinheiro na frente. Depois Satanás atacou a igreja prendendo os apóstolos. Nós temos a narrativa no capítulo 4, no capítulo 5 de várias prisões, no capítulo 7 o ápice com a prisão de Estevão. Mas agora o Espírito Santo está em Samaria atuando, porque o evangelho espalhou-se por toda a terra naqueles dias, naquela região do mundo, naquele lugar, e o evangelho chega agora no meio exatamente dos samaritanos. O evangelho está mudando a vida dos samaritanos, eles estão crendo no Senhor Jesus, eles estão entregando a sua vida, eles estão sendo batizados nas águas, mas Satanás também vai trabalhar ali. Onde Deus trabalha, Satanás quer trabalhar, Satanás quer roubar a semente, Satanás quer perturbar. Se Deus está atuando na sua vida, se Ele está falando no seu coração, se o Espírito Santo está te abençoando, tenha certeza que você vai enfrentar a oposição,
unção. É por isso que nós estamos convidando você a vir agora para o conhecimento do que é a batalha espiritual. Nós estamos numa batalha espiritual, nós estamos numa luta espiritual, só que há uma diferença desta batalha para qualquer outra batalha da terra. Esta batalha já tem vitorioso, e é Jesus de Nazaré, e é a igreja. Simão era mago, o homem praticava feitiçaria. O poder da sua magia, presta atenção nisso, que vinha do mal, ele usava para se engrandecer. Aqui está uma diferença interessante. Quando o poder vem de Deus, Deus é glorificado. Quando o poder vem do homem, o homem é glorificado. Quando o poder vem do diabo, o homem é o centro. O homem passa a ser o centro das coisas. O humanismo egocêntrico, as coisas que giram em torno do homem, aonde Deus é desprezado, o homem é o máximo, é o mais inteligente, é todas as coisas, e aí Deus, para mandar um recado ao homem, um recado ao ser humano, a toda a humanidade, Ele mandou um vírus invisível, que ninguém via, e que matava com facilidade o homem, tirando-lhe o ar. Mas o homem não volta-se para Ele, o homem não arrepende-se dos seus pecados, o homem não se humilha diante de Deus, o homem não ouve o sinal de Deus, o homem continua com o coração duro, mas Deus continua falando com a humanidade. O Senhor está falando com você, o Senhor está falando com todos nós. O poder da mágica, da feitiçaria de Simão, aquelas obras que ele produzia, engrandeciam a ele mesmo. Mas um dia ele ouviu a pregação de Filipe, e veja qual foi a maneira ardilosa que Satanás agiu. Aparentemente ele se converte e se batiza, mas a conversão não alcançou a mente, não houve metanoia. E eu quero mostrar aos irmãos, com base nesta palavra, no texto que nós lemos, como que os pensamentos de Simão não eram pensamentos de Deus. Primeira coisa que nós podemos observar aqui é que esse homem é orgulhoso. Uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma coisa que não pode ter é orgulho. Há uma incompatibilidade entre uma pessoa orgulhosa, soberba, e uma pessoa cheia do Espírito Santo. O texto que nós lemos diz que esse homem chamado Simão se considerava muito importante. E ele fazia uma propaganda dele mesmo, que todo o povo mais simples, diz a palavra, versículo 10, ao mais rico, dava atenção a ele e exclamava. Vejam, gente, olhem para mim o que o povo dizia: este homem é poder divino, ele é conhecido como grande poder. O apelido de Simão em Samaria era grande poder, homem popular, importante, entre comilhas, como dizem os espanhóis, na igreja. Ele amava holofotes e não a verdade. Quão difícil para nós, como foi difícil para Filipe ter o discernimento de que aquele homem chamado Simão, o mago da cidade de Samaria, não era crente. Eu estou falando de um grande pregador, eu não estou falando de um homem inexperiente, de um discípulo neófito, novo na fé. Eu estou falando de um dos expoentes da pregação da igreja primitiva. Filipe não consegue discernir que aquele famoso que estava na igreja agora, se dizendo convertido, não tinha tido uma mudança de mente. Eu fiquei pensando, meu Deus, se foi difícil para Filipe, como é difícil para nós. Apesar do nosso Senhor ter dito: pelos frutos se conhece uma árvore, é muito difícil.
Mas veio ao meu coração algo para dizer aos irmãos sobre pessoas ricas e famosas na igreja. Às vezes, porque pessoas têm dinheiro e são famosas, nós achamos que a igreja está em proeminência. A igreja passa a ter fama porque famosos estão nela. Hoje em dia a igreja passa a ter fama porque alguns dos seus membros têm milhões de seguidores. Não se iludam com isso. A suposta chegada de uma pessoa famosa na igreja ou rica aumenta, por causa da nossa carnalidade, a sensação de que nós estamos melhores. Isso é mentira. E foi esse engano que Satanás tentou plantar na igreja de Samaria. Olha quem vocês receberam: o homem mais famoso, o poder divino encarnado, Simão, o mago, agora é convertido, é membro da igreja de Samaria, vocês devem se alegrar. E na verdade aquele homem era uma praga do inferno para tentar dissimular o povo de Deus. Fiquemos atentos, porque a salvação é para todos. Se converte ao evangelho, gente, pessoas pobres, pessoas ricas, homens, mulheres, pessoas famosas, pessoas simples, pessoas do morro, da favela ou das mansões. Mas a igreja não pode, ela não pode cair na carnalidade, na ilusão de que uma pessoa famosa é sinal de que esta igreja está em processo de avivamento ou coisa parecida. Às vezes é uma artimanha de Satanás. Eu já caí num jogo desse como Filipe. Há um tempo atrás, alguém se dizendo convertido ou convertida, gente famosa, queria cantar aqui e eu deixei. E minha primeira visão de que eu havia me equivocado foi quando aquela pessoa estava com uma capa, com 2 vestidos. Eu olhei aquilo e disse assim: o que é isso? Ela disse: o senhor me disse para cantar uma vez, eu quero cantar 2. Veja isso, Maria. E na virada de uma música a outra, nós vamos dar um espaço que eu vou trocar de vestido. E eu estou aqui sendo vulnerável, abrindo meu coração com uma falha que eu tive como Filipe. Eu tinha que ter dito a ela: você não vai cantar, porque eu percebi, mas eu não interrompi, e obviamente foi um desastre espiritual. Eu fiquei com uma vergonha enorme diante de Deus, e a vergonha foi maior quando depois escândalos apareceram sobre aquela pessoa famosa que chegou a se tornar membro desta igreja. Não se iluda. Não é porque uma pessoa entrou por essas portas, não é porque ela tem o dinheiro, não é porque ela tem seguidores, não é porque ela tem fama, não é porque ela tem um carrão no estacionamento, não é por nada disso. Uma pessoa convertida é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, em que o orgulho não toma conta do coração, mas a humildade é base da sua vida. Louvado seja o Senhor, e Ele deve ser honrado e glorificado. Eu pedi perdão a Deus. Simão não entendia que o poder de Deus era diferente do poder maligno que atuava em Samaria através dele. Tem uma tradição da história da igreja. Essa história de Simão impactou de tal forma a igreja primitiva e a igreja posterior, os pais da igreja, os chamados pais da igreja, que vieram no primeiro e no segundo século. Pasmem, a tradição conta que este homem chamado Simão mudou-se para Roma no final da vida. E ele foi tomado de tanta soberba que ele
para tentar imitar o poder de Deus, mais uma vez, ele pede para ser enterrado vivo. E ele diz que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Sabe o que aconteceu? Ele está lá até hoje. O fim deste homem foi ser enterrado vivo a pedido próprio, com a sensação de que faria o que Jesus fez. Só o nosso Senhor, primogênito dentre os mortos, e um dia você, quando Ele chamar. O pensamento de Simão não é um pensamento transformado. Segundo, uma segunda característica desse pensamento não transformado é a dissimulação. Uma pessoa dissimulada é uma pessoa falsa, é uma pessoa que te engana. Simão tornou-se membro da igreja, mas deixa eu dizer uma frase importante para você: aonde o evangelho prevalece, o misticismo é desmascarado, a mentira cai. Gente, mentira não permanece por muito tempo no meio de Deus, das coisas de Deus, do povo de Deus. É por isso que às vezes a gente precisa dar tempo ao tempo para que as coisas se revelem. Mas o misticismo de Simão foi desmascarado. Era dessa maneira que Satanás estava atacando a igreja, com um homem falso, dissimulado, joio. O Espírito Santo planta o trigo, Satanás planta o joio, e dentro da igreja. Isso não é um privilégio da igreja de Samaria, ou uma aberração. Isso acontece em todos os grupos, ou denominações. Isso acontece aqui. O joio é plantado, dissimulação que enganou a Filipe. E olha, irmãos, que esse Simão viu milagres, esse Simão ouviu o evangelho, esse Simão professou com os lábios a fé, foi batizado, mas não era crente. Porque a maior evidência de uma pessoa convertida, como eu disse, é a mudança da mente. Nós vemos em muitas igrejas práticas, inclusive de ocultismos, dissimulações, engano, mentira, pregações absolutamente fora da palavra. Tem prevalecido entre nós as palestras dos coaches. Nada contra você ser coach, mas aqui não é uma pregação de coach, é que se prega a Bíblia. Isso não é uma palestra, isso é uma profecia. É diferente de uma palestra, e a profecia tem por base a palavra do Senhor. Como é que eu vou vencer, pergunta você, as dissimulações, as mentiras, o ocultismo, as práticas aberrantes contra a doutrina? Eu estou falando da sã doutrina. Como que eu vou entender, como que eu vou perceber, como que eu vou discernir? Só há uma maneira de você discernir: se você conhecer esta palavra. Ela é viva e eficaz e mais penetrante que a espada de dois gumes, e que vai na divisão da alma e do espírito, e ali ela dá discernimento, ela dá entendimento. Ame a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, coma a palavra de Deus, esteja com a palavra de Deus, porque é ela que vai ajudar você a discernir as dissimulações que há no meio da igreja, daqueles que se dizem cristãos. Mas o Senhor nos salva, porque Ele nos deu o fundamento. Esse homem tinha orgulho, esse homem era dissimulado. Terceiro, esse homem tinha uma inveja e uma perversão. Vejam quem ele é. Eu não estou inventando, leia o texto. Quando Pedro e João chegaram em Samaria, e eu acho tão lindo a Bíblia, porque esse João que chega em Samaria, ele era um judeu tão radical,
que ele não aceitava os samaritanos, ele chegou a dizer o seguinte, está na Bíblia, que venha fogo sobre Samaria, Lucas capítulo 9. Esse João disse que venha fogo de juízo contra Samaria. Agora esse João transformado, lapidado, abençoado pelo Espírito Santo, crescido, está pedindo que não venha fogo sobre Samaria de juízo, mas que venha fogo do Espírito. E quando Pedro e João chegaram em Samaria, vai acontecer um processo, e no processo fundamental do ministério do Espírito Santo. Eu quero explicar uma coisa importante sobre a descida do Espírito Santo. A descida e o ministério do Espírito Santo inaugurado em Jerusalém, no cenáculo, precisava ser um processo com toda a igreja e com todos os convertidos. Depois de Jerusalém, que foi a sede, ele vem primeiro aos judeus. O Senhor tinha que trabalhar no coração dos apóstolos a visão e o entendimento de que o Evangelho não era só para eles, de que a nova aliança não era só para eles. No capítulo 2, o Espírito Santo então desce em Jerusalém. No capítulo 8, que nós lemos aqui, ele desce em Samaria. Aqueles judeus desprezados. No capítulo 10, o Espírito Santo desce sobre os discípulos de João, prosélitos. Quem são prosélitos? Eram pessoas convertidas ao judaísmo. E por fim, no capítulo 19, o Espírito Santo desce sobre a igreja e sobre os gentios. Está todas as quatro, ou os quatro tipos, ou as quatro classes de pessoas representadas, recebendo o Espírito Santo. O que Deus está mostrando com aquilo? Que o Espírito Santo veio para Jerusalém, para Samaria, para aqueles que eram de João, para os prosélitos, para os gentios e para nós, para toda a terra. O Espírito Santo é um derramar de Deus sobre aquele que crê. O Espírito Santo vem sobre nós, vem sobre o americano, vem sobre o coreano, vem sobre o africano, vem sobre o francês, vem sobre o latino, vem sobre o asiático. O Espírito Santo foi derramado pelo Senhor sobre todas as raças. Toda a terra recebe o Espírito Santo no coração daquele que crê. Mas quando Pedro e João chegaram lá, perceberam que o Espírito Santo não havia ainda sido derramado como em Jerusalém sobre os samaritanos. Ele então impõe as mãos. Eles levantam as mãos. Diz o verso 18 e 19, que agora quando Simão, invejoso, perverso, esse homem que eu disse que era orgulhoso, esse homem que eu disse que era dissimulado, ele é mais, ele é um pervertido espiritual no meio da igreja, e ao ver que o Espírito Santo descera, quando Pedro e João levantaram as mãos, Simão oferece dinheiro, que absurdo, e diz o seguinte: dei-me também este poder para que a pessoa em que eu impuser as mãos seja cheia do Espírito Santo. O que este homem está fazendo? Ele está tentando comprar o poder de Deus, ele está tentando comprar o Espírito Santo. Ele não entendeu nada do Evangelho, a mente dele não era a mente de Cristo, ele não tinha sido transformado por dentro na sua cabeça, ele tinha atitudes religiosas, ele foi até batizado, mas ele não foi transformado por dentro, não houve metanoia. O que esse homem fez foi tão sério, que se criou na tradição da história da igreja o pecado da simonia. Se você não leu, leia o que é o pecado da simonia, que vem de Simão. É o pecado da compra ou venda de cargos eclesiásticos. Quantas vezes na história da igreja muita gente tentou comprar as coisas do clero da igreja, conquistar prestígio com dinheiro,
Isso vem de longe. Comercializar coisas que não têm que ser comercializadas. Púlpitos que viraram balcões de negócios. Pessoas que se aproveitam do evangelho para enriquecer, que não têm qualquer constrangimento ético ou moral. A simonia está aí. A simonia é praticada. Ele não podia falar o que ele disse, o que ele falou, e não podia desejar. Ele era um pervertido espiritual. Ele pede para que eles dessem a ele aquele poder, para que quando ele impusesse as mãos. Eu quero abrir um parênteses aqui, sobre esse tema, que merece um estudo sobre a imposição de mãos. E a primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos, é que não havia uma regra, dentro do Novo Testamento, porque tiveram vezes que o Espírito Santo desceu com imposição de mãos, e outras vezes o Espírito Santo desceu sem imposição de mãos. Era uma questão da soberania de Deus com seus servos, que nós não entendemos. Aliás, nós não entendemos muitas coisas. Mas o fato é, que há um direcionamento no Novo Testamento, para que possamos impor as mãos, especialmente sobre doentes. Impor as mãos na unção, por exemplo, de pessoas que são enviadas ao ministério, e para a realização de uma missão. O problema é que quando você impõe as mãos, você pensa que o poder é seu. Se você impõe as mãos sobre alguém e pensa que o poder é seu, você está desautorizado a impor. Porque aquele que impõe as mãos é apenas um canal, um veículo, para que o poder de Deus venha de cima, passe pela vida dele e possa haver uma transferência, uma transmissão da graça de Deus, da autoridade de Deus, da grandeza de Deus. O poder não está no homem que impõe as mãos, o poder está no Deus a quem ele invoca. Cuidado quando você impõe as mãos, até porque estudos espirituais da matéria, isso é matéria de batalha espiritual. Quando você impõe as mãos sobre alguém, você cria uma conexão espiritual com aquela vida e com aquela cabeça. Portanto, o que estava pedindo Simão era absolutamente absurdo. Os pensamentos de Simão, orgulhosos, pensamentos dissimulados, pensamentos de vaidade, de ambição, agora são, e é essa quarta informação, quarta coisa que eu quero chamar a sua atenção, eles são repreendidos por outro Simão, Simão Pedro. É de Simão para Simão. Só que olha aqui, negócio de ter o mesmo nome não significa nada. Não adianta meu pai colocar meu nome de Billy Graham, porque eu não ia nunca pregar como Billy Graham. Seu nome é seu nome. O trato de Deus é com você. Não tem que ser o outro. Não tenha inveja do que o outro é. Seja quem você é. Deus fez você assim, e é assim que você tem que ser. Não inveje o jeito do outro, a maneira do outro fazer as coisas. Seja quem Deus te fez, glorifique a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, disse: pela graça de Deus eu sou o que sou. É isso que você tem que fazer, agradecer quem é, agradecer o que Deus fez na sua vida, agradecer a Deus a obra que Ele fez sobre você, e dizer: pela graça, pela misericórdia, pela bondade, pela dádiva, pelo favor de Deus, eu sou quem sou, louvado seja o nome do Senhor. Isso combate qualquer problema de baixa autoestima. Diz agora comigo: você tem coragem de dar graça a Deus por quem você é? Cara, você não é fulano nem cicrano, você é você, e não tem nada melhor na vida do que ser você.
Mulheres, vocês que adoram, e vocês têm uma capacidade maior do que nós, homens, de se compararem, vocês se comparam mais do que nós. Eu não estou dizendo que isso é um defeito, isso é uma característica, isso é uma questão do cérebro feminino. Mulher, você é você, ninguém é melhor do que você, você é você, você é a criatura do Senhor, você é feita pelo Senhor, você é amada do Senhor. Não se compare com outra mulher, glorifique a Deus e diga, pela graça de Deus, eu sou quem eu sou. Você, homem que cobiça as coisas de um outro homem, que tem inveja do que o outro homem tem, do carro de um outro homem, da casa de um outro homem, do trabalho de um outro homem, do salário de um outro homem, glorifique a Deus por aquilo que Deus te deu, aquilo que você é profissionalmente, o que você pode estudar, e diga agora nessa noite diante dele, pela graça, eu sou o que sou, louvado seja o nome do Senhor. Simão, tu não vale nada. As palavras de Pedro para esse homem, verso 20, 21, 22 e 23. Olhe para a sua Bíblia, a seriedade da advertência e por que nós podemos afirmar da falta de metanoia no pensamento de Simão o mago. Porque Simão Pedro disse, verso 20, pereça com você o seu dinheiro. Ah, gente que quer comprar a igreja, quer comprar posição no estacionamento do seu bonito carro, porque tem mais dinheiro que o pobre. Pereça com você o seu dinheiro e a sua vaidade. Quem aqui pode dizer com orgulho uma coisa difícil? Por exemplo, quem teve aqui um Fusca? Jovens não sabem nem o que é isso. Mas aqueles que tiveram um Fusca, levante suas mãos com orgulho. Misericórdia, como vocês são pobres. Gente, uma igreja de pobres só tem Fusca aqui. Não, eu quero ver de novo, vou tirar selfie. Fala aí, vamos lá. Quem já teve um Fusca? Galera dos adolescentes, olha a mão do pastor. Julieta era o nome do Fusca. 64, 6 volts. 64 era o ano. 6 volts era um sacrifício, o carro não andava, não subia a ladeira, o farol ia acender, na Grajaú Jacarepaguá não via nada, mas tinha jeito, tudo tem jeito no reino de Deus e na eletricidade. Mudei o carro para 12 volts, aí os caras que tinham mais dinheiro botaram, como era o nome? Roda de magnésio no carro. Eu não tinha dinheiro, botei calota de alumínio, ficou lindo. Julieta era verde musgo claro, não era musgo, era um verde clarinho, eu ia dizer um negócio, mas não posso dizer no púlpito, era aquele verde bem, está entendendo? Aquele verde que é consequência da dor de barriga de neném, aquele verde esquisito, e agora estava com alumínio, 12 volts, e eu meti ali na Julieta, o que? Um toca-fita. E aí, gente, a gente é jovem, tem uma vergonha disso, mas eu fiz. A gente comprava um monte de LED para piscar dentro do Fusca, era a coisa mais brega que podia existir na época, mas olha, passava aqueles carros brilhando para lá e para cá. Quando eu cheguei em Barão do Taquara com o meu Fusca, com a Julieta piscando, todo mundo parou, eu achando que era o máximo. Você pensa que acabou? A gente tirava o friso do Fusca e colocava um monte de pontinho preto de borracha, era ridículo. Vocês sabem que uma vez eu fui numa igreja de Bacana, e o cara não acreditou que eu era o pastor. O senhor não pode entrar aqui? Não, mas eu vou pregar, mas o senhor não pode entrar. Eu disse, mas por que o senhor está achando isso? Esse carro é seu? Ué, era o que eu podia. Eu falei, eu vou pregar, ainda vou jogar uma maldição contra esse cara do estacionamento. Cuidado quando você quiser barrar pastor no estacionamento. Preguei, olha, arrebentei ali, e depois ainda fui embora cantando pneu com a Julieta. Cantar pneu com Fusca, Gustavo, tu é muito novo, tu não sabe o que é isso. Tem que dirigir muito, meu amigo, para cantar um pneu de um Fusca, não tem potência. Tem potência nenhuma, é bem provável que o banco fique e o Fusca vá. Guarda o teu dinheiro, disse Simão Pedro.
Você pensa que você pode comprar o dom de Deus? Verso 21, você não tem parte nem direito. Isso aqui é fortíssimo, isso aqui é fortíssimo. Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque seu coração não é reto diante de Deus. Gente, o profeta de Deus não tem medo de falar a palavra de Deus, de repreender com a palavra de Deus, porque ele deve satisfação a Deus e não agradar o coração de quem ouve. Você não tem parte e nem direito nesse ministério. Verso 22, arrependa-se dessa maldade de tentar comprar o poder do Espírito Santo e ore ao Senhor. Talvez, disse Pedro, lhe perdoe tal pensamento do coração. Talvez lhe perdoe pensamento do coração. E aí o Espírito Santo ainda foi mais fundo na revelação. O verso 23 é fantástico. Pedro diz assim: você, Simão, está cheio de amargura e preso pelos pecados no coração. Simão Pedro não só advertiu, chamou a atenção, como foi fundo. Sabe o que é isso? É trabalho de um homem que tem o Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa para você: amanhã você vai encontrar um monte de gente. Você é crente, você tem o Espírito Santo. Que você peça a Deus o seguinte: Senhor, que tudo que eu disser, que a minha boca proferir, para qualquer pessoa que eu encontrar amanhã, sejam palavras abençoadoras do Espírito Santo, que vá ao encontro da necessidade daquela pessoa, que ela seja abençoada, que ela sinta paz, que ela sinta uma palavra vinda de ti. Eu quero ser a tua boca, eu quero ser o teu canal. Espírito Santo, amanhã, quando eu estiver no meu trabalho, na minha vizinhança, na escola, na universidade, usa a minha boca. Eu não sei nada da vida do outro, mas que eu possa proferir, que eu possa dizer algumas coisas que venha de ti para abençoar a vida do outro. Você topa? Você quer isso? Foi isso que Pedro fez. Simão, você está cheio de amargura e preso pelos teus pecados. Teu pensamento não é pensamento de Deus, e todo pensamento que não é de Deus é revelado, porque Deus vai fundo. De novo o pecado tentando entrar na igreja, por causa do dinheiro. Sabe o que Simão fez? O mago, ele ouviu a sentença de Pedro, ele diz assim: por favor. Ele não faz o que Pedro manda. Pedro mandou ele orar e se arrepender. Ele diz assim: por favor, orem vocês por mim, para que isso que vocês estão dizendo não aconteça. Não tem arrependimento aqui. O John Stott, fazendo uma análise do texto, ele diz uma coisa interessantíssima: ele não quer o perdão de Deus, ele apenas quer escapar do juízo. Tem gente que tem medo do castigo, tem medo da punição. Isso não é temor a Deus, isso não é respeito a Deus. Quem ama a Deus, respeita a Deus com alegria, por prazer. Nós não precisamos ter medo de Deus. Deus nos ama, Deus é o nosso Pai. Você não tem que ter medo dele. Ele não é um carrasco com um cetro na mão para chicotear você. Ele te abençoa, mas a hora que ele tiver que te repreender na palavra, usando a vida de alguém, ele vai fazer, porque o Senhor repreende aquele que ele ama. Louvado seja Deus pelas repreensões do Senhor na nossa vida. Você pode aplaudir a Deus por isso? Ou só pela bênção? Agradecer ao Senhor porque Ele te repreende? Como eu disse aqui na semana passada, lembrando do meu amigo que foi para a eternidade, quantas vezes eu conversando com ele, brigando com ele, e ele vinha com palavras que repreendiam o meu coração. Mentor é para isso. Todos nós precisamos de gente de confiança, de gente com uma espiritualidade acima da gente. E deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus colocar um mentor na sua vida, há um livro fantástico chamado Mentoria Espiritual, eu queria que você lesse, de James Houston. Se Deus colocar uma pessoa acima da sua vida para te mentorear,
Desça do cavalo e obedeça. Se Deus está usando aquela pessoa, se aquela pessoa vem de Deus, se ela é cheia do Espírito Santo, se ela está ali te ajudando, se ela está com você sem interesse, desça do cavalo e o escute. Há pessoas, olha para mim, que não ouvem ninguém. Você sabia disso? E quando alguém fala alguma coisa contrária ao que ela pensa, ao que ela quer, ela afasta a pessoa. Como que haverá crescimento, como haverá desenvolvimento, como haverá projeção, se nós não ouvirmos os nossos mentores, os nossos líderes, os nossos pastores, as pessoas que estão perto de nós? Às vezes pode ser um irmão, uma irmã simples, sem qualquer cargo estratégico da igreja, mas é homem e mulher de Deus. Ouça as pessoas de Deus na sua vida. Houve um homem na história da igreja que viveu em Samaria, chamado Justino Marte, que disse que Simão foi o primeiro herege gnóstico da história. Essa passagem é uma passagem emblemática, terrível na história da igreja, que nos traz um alerta tremendo contra as heresias, as mentiras e pessoas que tentam comprar a igreja ou o poder de Deus. Eu quero terminar depois dessas 4 características, dizendo que pensamento de Deus, ou que vem de Deus, é diferente do pensamento de Simão. Os pensamentos de Deus vêm dominados pelo Espírito de Deus. O pensamento de Deus, ele dá fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma árvore com muitos ramos. O ramo da paciência, o ramo da longanimidade. Esses ramos crescem diferente, à medida da necessidade, do caráter e da personalidade de cada um. Por isso que o Espírito Santo trata na individualidade. Mas se ele está dentro de você, e é isso que é o batismo, é o mergulhar do crente no Espírito e do Espírito no crente, aí ele planta e vai frutificar, o fruto, diz Gálatas, ramificando na tua vida, várias características espirituais. E aí Paulo diz assim: não apaguem, ou não impeçam, ou não desprezem isso que o Espírito Santo está fazendo. E ele ainda advertia a sociedade e aqueles que abusavam do álcool, e dizia assim: não vos embriaguem com vinho, mas enchei-vos desse Espírito. Deixe esse Espírito que plantou, que batizou, que entrou, agora lastrar na sua vida. Os pensamentos de Deus começam a brotar na cabeça da gente por causa do Espírito de Deus que habita em nós. E olha, tem uma coisa que a gente tem que aprender chamada sensibilidade espiritual. Você conhece a Bíblia, não conhece? O Espírito Santo vai usar essa Bíblia, você no chuveiro. O Espírito Santo vai usar essa Bíblia, você tomando café, você trabalhando. Sabe como é que funciona isso? E olha que a gente às vezes leva anos para aprender. Você está diante de uma situação, aí o Espírito Santo vem na tua mente, no teu pensamento, e aciona um conhecimento da palavra que você tem. Então fica ligado, meu irmão, fica ligado, minha irmã, porque o Espírito Santo está trabalhando, e ele vai trabalhando na sua mente, para evitar que você incorra em alguma coisa que ele não quer. Os pensamentos de Deus nunca dão glória ao homem, os pensamentos de Deus dão sempre glórias a Deus. Que perigo é o elogio. Não me esqueço
Não me esqueço do púlpito desta igreja, quando um dos homens mais santos que eu conheci neste mundo, chamado Russell Shedd, que já está na glória, disse daqui: vocês acham que eu não peco? Eu sentado aí disse: eu tenho convicção. E ele disse: eu sou tão pecador. Eu falei: meu Deus, eu estou perdido. Se o Russell Shedd é um pecador grande, quem somos nós? E ele disse: se há uma coisa que eu não quero, são elogios. Para a mente humana e carnal, o elogio é um perigo. Nós começarmos a pensar que quem fez o summit fomos nós. Não fomos. Nós começarmos a pensar que essa obra é nossa. Não é. Que as pessoas se convertem por causa de nós. Não é assim. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem vai convencer você do que você está fazendo é o Espírito Santo. Quem vai falar com você amanhã sozinho no seu carro é o Espírito Santo. Ele vai ativar, guarda essa palavra, ele vai ativar o conhecimento que já está em você, a pregação que você ouviu hoje, a pregação que você ouviu semana passada, que está guardada, que está aí, que está lá na sua mente, que está dentro do seu coração. Ele vai ativar e ele vai ensinando a você. É o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo convence o homem do pecado e da justiça, mostrando a nós o que é justo e o juízo. Quando nós estamos errados, o Espírito Santo mostra. Pensamentos de Deus são pensamentos que vêm pelo poder do Espírito Santo, totalmente diferente dos pensamentos de Simão. Os pensamentos de Deus, quando eu dou uma oferta, quando eu dou dinheiro na igreja, eu não dou porque eu estou pagando bênção, porque ninguém paga bênção. Seu dinheiro não vale nada para pagar bênção. Bênção é graça de Deus, bênção é fruto da misericórdia de Deus, bênção é bondade de Deus. Seu dinheiro não compra bênção. Guarda o seu dinheiro, não dê dízimo, não dê oferta, achando que Deus vai fazer muito por você, porque você deu muito. Não, porque tem gente muito pobre, que não tem nem o que comer, e Deus derrama a graça, porque a graça, é favor imerecido, e Ele dá, Ele derrama, Ele abençoa pelo Espírito Santo que em nós habita. Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito dá dons, capacita. Essa habilidade que você tem de ser canal de bênção, o Espírito Santo que fez. Eu quero dizer uma coisa para você: se você não tem convicção que o Espírito Santo está em você, converta-se hoje. Você que está na internet ou aqui, não deixa para amanhã, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é Ele que é a nossa garantia. Nós só vamos para o céu, não é porque fomos membros da igreja do Recreio, porque temos 20 Bíblias em casa, porque conhecemos a teologia, porque sabemos louvar. Não, nós vamos para o céu, porque quando nós chegarmos na porta do céu, o Senhor verá, olhará para nós e dirá: aí está o meu Espírito, vem para cá, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Você tem que ter o Espírito Santo. Que história é essa de achar que tem que ser só membro da igreja? E vou mais fundo, tem você que achou que me batizei, tá nada, cara. Teve um homem, inclusive, que não se batizou na Bíblia e está lá em cima. Não deu tempo, morreu. Se você tem tempo, tem que batizar. Mas aquele não deu tempo, ele converteu na cruz. E Jesus olhou para ele e disse assim: hoje você vai estar comigo no paraíso. Eu vou estudar isso melhor, que eu não sei para ensinar ainda, sobre esse negócio da gente dar mais vazão para o Espírito Santo e falar com o Espírito Santo. A gente ora por Deus Pai em nome do Deus Filho, mas quem está trabalhando com a gente é o Deus Espírito Santo. Tem um mistério nessa coisa da Trindade que eu não entendo direito, mas o Senhor vai revelar.
E nós vamos aprender para sermos melhores para o Senhor, para usufruirmos mais desse poder que opera em nós, o poder do Espírito Santo. Esse poder que está dentro de você, que te dá força no meio da tribulação, que enxuga as lágrimas dos teus olhos, é poder do Espírito Santo. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, e que você pedisse a Deus. Se você não tem certeza, que você peça a Deus: Pai, eu quero hoje receber o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, pede ao Senhor: Pai, eu quero ser cheio do Espírito Santo, não para que eu possa aparecer, não para que eu possa me sentir alguma coisa, porque eu não sou, mas para que eu possa ser um canal de bênção, onde o Senhor me plantar. Fique em pé na presença de Deus em oração, fique em pé em oração, de olhos fechados, enquanto os pastores, o time de oração vem aqui para frente, os irmãos do ministério de oração, da recepção, venham aqui, fiquem aqui bem juntinho do púlpito, o mais fechado aqui possível. E quem quiser agora trazer a sua cabeça, o seu corpo, o seu espírito, esses irmãos e irmãs vão levantar as mãos com imposição de mãos sobre você, e eles vão clamar. Por que eles podem fazer isso? Porque o poder não é deles, o poder não vem deles, o poder vem do Espírito Santo, e o Espírito Santo agora pode agir na sua vida, através da vida deles, porque eles são servos como você. Então aqueles que querem receber esta oração, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua crise, eu não sei qual é a sua luta, mas você precisa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te ajudar a resolver o problema, é o Espírito Santo que vai abençoar seu dia de amanhã, é o Espírito Santo que vai te dar força. Pode sair do seu lugar aqui, não precisa escolher. Quem tiver vago, venha para essa pessoa, e o Espírito Santo vai dirigir essa oração até as palavras que essas pessoas vão dizer no seu ouvido. Senhor Jesus, que o teu Espírito dirija cada palavra profeticamente no coração de quem ouve. Pode vir, sai do seu lugar e venha, não fique constrangido, não fica aí não, pode vir, clame ao Senhor. Você que está na sua cadeira, clame ao Senhor, levante a sua voz ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós não podemos comprar o teu poder. Você que está em casa, que Deus te abençoe. Nós proclamamos bênção na sua vida. Você que está em casa pela internet, que você seja um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Você que está pela internet, e você que está aqui, pode vir. Se você precisa e não tem certeza que o Espírito habita em você, peça agora: ore por mim, para que eu receba o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você não passa nas regiões celestiais. Aleluia, aleluia, Senhor. Ó Deus, ó Deus, enche do teu Espírito Santo. Você que está aí no seu lugar, clame, clame, peça isso: Senhor, enche a minha vida. Não fica olhando para os outros não, ora por você, clama por você. Se quiser interceder por alguém que está aqui na frente, pode fazer isso, mas clama por você. Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, abençoa a minha vida. Esse é tempo de oração, igreja. Tivemos o tempo do louvor, o tempo da palavra, agora é o tempo de oração. Invista no seu tempo de oração aqui agora, no povo de Deus e com o povo de Deus. Isso, tem vindo casal, homem, mulher, jovem, ancião, venha, venha, coloque-se, peça a Deus, e que as palavras desses irmãos sejam palavras proféticas. O poder não vem deles, mas vem do Espírito Santo. Espírito Santo, és bem-vindo aqui em nosso coração. A igreja é tua, Senhor. Toma direção. Tenha toda a liberdade aqui, Espírito Santo.
Deus, Vem, Espírito fogo Santo. consumidor. Se quiser, pode ser do seu lugar e venha, não se constranja. Estamos aqui apenas orando pela sua vida. Senhor. Isso, graças a Deus. Sopra em nós, Espírito. Sopra, Senhor. Isso, pode vir, pode vir. Senhor, Tu és bem-vindo, aqui, e em nosso coração toma a direção da vida. Toma a direção, Espírito Santo, para fazer isso. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus, o teu reino Vem o teu reino. Nossa fé está no nosso Deus. Que Profetiza se isso. abram os céus, cante, igreja. Fala com a tua boca. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, vem, Senhor. Nossa fé, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Aleluia. Aleluia, Senhor. Pai, recebe a nossa adoração. Tu sabes da necessidade daqueles que estão aqui e vieram aqui. Que haja nessa noite um derramar do Teu Espírito ainda mais poderoso sobre este povo, Senhor, sobre aqueles que estão pela internet. Ó Deus, que os céus se abram, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade na terra como é feita no céu, especialmente na vida de cada um que confessa a Jesus como Salvador. Ó Deus, ouve a nossa oração, recebe o nosso clamor, que esta noite tenha sido uma noite de cura, de transformação, de libertação e de salvação. Nós clamamos ao Senhor que o Espírito Santo de Deus, o Teu Espírito, possa agir no nosso meio, em nome de Jesus. Oh, que se abram os céus, que se abram os céus, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus.
igreja. Eu adorarei só a ti, Senhor, ao Deus da que me compreendeu sem nenhuma explicação. Adore a Ele, adore a Ele. Eu adorarei só a ti, Senhor, ao Deus da minha vida. Que me sem nenhuma explicação. Então clame, Santo Espírito, Espírito, vem Senhor, que desce como fogo. Vem Senhor, vem clame, Santo Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste, vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, Senhor. Espírito, desce. E enche. Se você pode agora, se ajoelha e peça isso a Ele. Espírito, Espírito, que desce. Vem como. Vem, Senhor, e enche-me de novo. Você que está aí na sua casa, peça isso a Ele. Espírito, que desce, Senhor, e cura, 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 cura. Cura o corpo, cura a alma, cura a mente, cura a igreja, cura o Brasil. Se coloque de pé, igreja, e cante isso bem forte, vai! Espírito,
Vão em paz, igreja. Deus abençoe sua semana. Que você transborde do Espírito onde quer que você vá. E até os próximos cultos.